A paz do Senhor. Hoje estaremos falando sobre Efésios 1, versículo 7 a 10, que nos diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a carregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Bom, a gente tem lido Paulo magnificar a Deus, a glória de Deus. Começando no versículo 3 até o versículo 14, Paulo louva a Deus por tudo que ele fez para nos salvar e nos abençoar em Jesus. Um longo louvor que ascende às alturas da graça e glória desse Deus maravilhoso. Nos versículos 3 a 14, Paulo louva a Deus por sua obra compartilhada conosco. Nos versículos 7 a 10, Paulo agora diz que Deus deve ser louvado por sua obra salvadora. Então Paulo passa da obra de Deus realizada no passado para a sua obra realizada no presente. De como o plano de Deus foi formulado na eternidade passada e como esse plano é executado no presente. Deus, na sua obra soberana na eternidade passada, ele elegeu, predestinou e formou o corpo de Cristo. Agora ele reuniu esse corpo no tempo. Bom, estivemos olhando para trás nestes versículos. Começaremos a olhar ao redor. Nesses versículos encontramos muitos mais motivos para louvar a Deus. Paulo continua a revelar todas as riquezas da graça de Deus que são nossas em Jesus Cristo. Deus é digno de ser louvado por sua grande obra na salvação. Deus merece ser louvado por sua obra salvadora. Deus deve ser louvado pela nossa redenção. Deus deve ser louvado pelos resultados. E Deus deve ser louvado pelas razões que ele teve. Versículo 7, Deus deve ser louvado por sua redenção. A redenção é um dos temas centrais da Bíblia. A redenção não é uma troca, não temos crédito para que Deus nos liberte. A redenção é um presente que Deus nos dá, sendo que nada temos a oferecer em troca. A redenção é um presente para nós, porém custou a Deus muito mais do que eu e você possa imaginar. Ao examinar a redenção de Deus, entenderemos por que Deus deve ser louvado por sua redenção. A ideia de redenção era comum, muito comum no mundo antigo. No Império Romano, durante o tempo de Paulo, havia cerca de 6 milhões de escravos. A compra e venda desses escravos era um grande negócio. Era comum que um membro da família, um amigo, buscasse a libertação de um escravo de quem ele gostasse. Esse indivíduo, então, compraria o escravo para si e então concederia a esse escravo liberdade. Aquele que libertasse o escravo daria ao liberto um certificado declarando que ele havia sido redimido e libertado da escravidão. Esse documento era a prova de que o ex-escravo agora estava livre. A palavra grega usada para descrever esse tipo de transação é lutro. Significa efetuar a libertação de um escravo pagando o preço de resgate. Uma forma desta palavra é usada aqui no versículo 7. Paulo diz que temos redenção. Isso significa que aqueles que são salvos foram libertados da escravidão. É assim, cada pessoa nascida neste mundo como resultado lá da queda de Adão é um escravo. Ninguém está livre. Não estamos livres do pecado, de suas consequências.
Cada pessoa nascida desde que Caim veio ao mundo, nasceu com uma natureza pecaminosa. Cada bebê que vem a este mundo nasce com uma natureza contaminada, corrupta, má e completamente separada do Criador, do Deus Santo. Qualquer indivíduo nascido neste mundo como escravo do pecado enfrenta o mesmo destino. Estamos todos destinados a morrer. Você pode ver isso em Romanos 6:23, Ezequiel 18:4, que a morte ela é a consequência da nossa escravidão ao pecado. Cada pessoa neste mundo é pecadora. Romanos 3:10 e versículo 23. Cada um de nós é culpado de cometer pecados. Somos pecadores por natureza e somos pecadores por escolha. Todos erram o caminho, todos nós vagueamos sem rumo. Nenhum de nós está vivendo assim de maneira correta, ou não creio que há quem realmente o consiga. Jesus diz que porque somos pecadores, também somos escravos do nosso pecado. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Quando escolhemos uma vida de pecado, caímos numa armadilha. Literalmente entramos num beco sem saída. E o pecado, ele é um mestre, porém ele é um mestre cruel. Escraviza suas vítimas, exige depois um preço altíssimo pela sua libertação. E a morte é esse preço. Esse é o preço pago por Jesus quando foi à cruz para libertar a mim e a você de nossos pecados. Jesus se entregou, inocente pelo culpado, para que o culpado pudesse ser libertado. Vejam como as Escrituras descrevem o que Jesus fez por nós. Gálatas 1:3-4 diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos livrar deste presente mundo mau, segundo a vontade de Deus e nosso Pai. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 5:1, permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não sejais novamente enredados no jugo da escravidão. Colossenses 1:13-14 diz, quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu querido Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Hebreus 2:14-15 diz assim, visto que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou do mesmo, para que, através da morte, ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e liberte aqueles que, por medo da morte, estiveram durante toda a vida sujeitos à escravidão. Bem, Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz. Ele literalmente nos redimiu dos nossos pecados. Seu sangue derramado pôde satisfazer as justíssimas exigências de Deus em relação ao pecado. Ele realizou tudo o que era preciso para garantir a nossa liberdade. Vamos ler Apocalipse 5:9? Diz assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, dentre toda a tribo e língua e povo e nação. A palavra resgatado, ela traduz a palavra agarazo. Agarazo significa fazer negócios no mercado, comprar algo para si. Foi isso que Jesus fez quando morreu. Ele entrou no mercado do pecado, pagou o preço total pelo pecado, comprando a nós, escravos, para si mesmo. Gálatas 4:5 diz assim, para resgatar o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
A palavra resgatar nesse versículo, ela traduz a palavra exagarazo. É a mesma palavra usada em Apocalipse 5, 9. Com o prefixo ex adicionado a ela, significa comprar algo para si no mercado e depois, para sempre, esse algo na venda. Ou seja, Jesus nos redimiu, pagou o preço da nossa redenção e também nos removeu para sempre da venda. Ele nos comprou, ele é nosso dono. Leia aí 1 Coríntios 6, 19 a 20. O Senhor Jesus não permitirá que sejamos escravizados ou vendidos sob o pecado novamente. 1 Pedro 1, 18 e 19 nos diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Jesus veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário. Ele derramou sangue sem pecado naquele dia. O sangue de Yeshua satisfez para sempre o Deus Todo-Poderoso. 1 João 2,2. Dá uma lidinha. Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. O justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, desculpe, Jesus Cristo, ele comprou sua noiva, removeu para sempre sua noiva da venda, tornando-a eternamente segura com ele. Romanos 6,14 diz assim, eu quero que você leia, abre a Bíblia e lê. Eu vou dar uma ideia abrangente. O pecado não dita mais as regras da nossa vida. Não estamos mais vivendo sob a velha tirania do pecado. Hoje, vivemos na liberdade de Deus. E essa libertação, ele nos libertou aí da penalidade desse pecado. Dá uma lida em Romanos 8:1. Jesus, o Messias, Yeshua, ele chegou. O dilema fatal que nós vivíamos, sob esse dilema foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa redoma de escuridão. Ele nos libertou e para que a gente pudesse viver uma nova vida de glória ao seu nome. Dê uma lida em Coríntios 5,17. Quando a gente olha o nosso interior, a gente percebe que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. A velha vida se foi, uma nova vida surgiu, brotou. Se você foi redimido, você tem motivos de sobra para louvar, adorar, honrar o Senhor Todo-Poderoso que o comprou com seu sangue. A redenção que nos foi dada em Jesus, ela é gratuita. Qualquer um que crer poderá ser salvo sem custo. Leia Apocalipse 22:17, Isaías 55:1. O versículo 7 nos lembra que temos a redenção pelo sangue. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Yeshua, pelo sangue de Jesus. 1 João 4,10 diz assim, eu vou ler. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra aí, propiciação, significa aquilo que satisfaz. Jesus veio, morreu pelo pecado e Deus está satisfeito para sempre. Recebemos nova vida, perdão dos pecados e adoção na família de Deus, tudo isso sem custo para nós. Paulo nos diz que esta redenção flui para nós, segundo as riquezas de sua graça.
Deus pôs em ação um plano para nos salvar. Tudo que Deus fez em Jesus chega até nós segundo as riquezas do seu favor, da sua graça. Deus nos deu uma redenção que não conhece limites. Ao morrer por nosso pecado, Jesus abriu um caminho para que a gente fosse salvos. Ele nos deu amor, nos deu vida, fez tudo isso simplesmente porque colocou sua graça e seu amor sobre nós. Ele não espera nada de mim e você. Não espera nada, nada do que ele fez. Ele não espera de nós nada em troca da redenção que ele nos dá. A redenção que recebemos em Jesus proporciona alguns benefícios gloriosos que mudam nossa vida e nossa eternidade. No versículo 7, Paulo nos diz aí que os redimidos desfrutam do perdão dos pecados. Através de onde? Da redenção que tem Jesus. Perdão refere-se aos nossos pecados que foram afastados de nós como se nunca tivessem acontecido. O perdão humano é condicional. Alguém nos machuca e lutamos para alcançar um lugar de perdão, mas quando perdoamos, raramente esquecemos. Quando o Senhor perdoa, Ele também esquece. Quando Deus perdoa, Ele pega o pecado e o afasta. Pode ler aí Salmo 103, 12, Jeremias 50, 20, Miqueias 7, 19, 1 João 1, 7. João Batista mesmo testificou de Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. A palavra tirar significa levar embora. Quando Jesus morreu no Calvário, nossos pecados foram colocados sobre ele e ele foi julgado no lugar de seu povo. Jesus foi julgado por Deus como se ele fosse culpado de todos os nossos pecados. Deus extinguiu sua ira no corpo de seu filho quando Jesus morreu ali na cruz. Leia Isaías 53, 4 a 7 e depois 10, 11. Nossos pecados foram pagos e perdoados quando a gente se aproximou de Jesus pela fé. Mas eu me lembro do que eu fiz. Pessoas se lembram do que fizeram. Satanás se lembra do que eu e você fizemos. Mas Deus não se lembra do que eu fiz. Isaías 43, 25 diz assim, eu vou ler. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. De acordo com o versículo 6, fomos feitos no amado. A palavra aceito significa tornar agradável. Em nosso estado natural, não concordamos com Deus. Na verdade, a gente o odia. Nós temos um ódio contra Deus. Como Romanos 8,7 diz assim, a mente carnal é inimizade contra Deus. Isso significa que somos inimigos de Deus. Nós nos opomos a Ele e aos seus caminhos. Leia Efésios 2, 1 a 3, desculpe. Ele se opõe a nós e permanecemos continuamente sob seu julgamento. João 3, 18 e 36. Olhar para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Aqueles que se envolvem excessivamente consigo mesmos passam a ignorar a Deus e acabam pensando mais em seus próprios interesses acima dos de Deus. A frase aceito no amado está no tempo perfeito, então podemos ler desta forma assim, fui aceito, sou aceito e sempre serei aceito, mas onde? No amado. As consequências da redenção em nossas vidas são eternas, maravilhosas, gloriosas. E louvado seja o Eterno pela conclusão de sua graça e amor em nossas vidas. Versículos 7 a 10. Por que Deus redime as pessoas dos seus pecados? Porque Ele os salva, os perdoa e os torna seus filhos? Por que tanta graça com as pessoas que merecem um inferno, julgamento e condenação? A maioria das respostas a estas perguntas está envolta no mistério de Deus e na sua perfeita vontade. Esses versículos apresentam aí algumas verdades que nos dão algumas respostas.
Cada verdade está envolta na maravilha de Deus e de quem Ele é. Por que Deus redime os perdidos? Suas razões, as razões divinas, nos maravilham com a maravilha de sua obra redentora. A maravilha da sua graça. O versículo 7 diz, em quem temos a redenção, segundo as riquezas da sua graça. Tudo que temos em Jesus flui para nós de um poço sem fundo de sua maravilhosa graça. E o que é graça? Essa palavra foi definida como riquezas de Deus às custas de Cristo. Também foi definida assim, o amor e favor imerecido de Deus pelos indignos. A própria palavra grega refere-se à bondade, bondade amorosa, favor. O evangelista Tom Gilliam diz que graça é qualquer movimento de Deus em direção ao homem. É por isso que a graça é tão incrível. Deus, em sua graça, colocou seu amor sobre nós quando não merecíamos ser amados. Deus nos escolheu em Jesus e estendeu a mão para nós com amor, para nos salvar como quando Ele tinha todo o direito e razão para nos enviar para o inferno. Essa é a maravilhosa graça de Deus e é isso que torna a salvação tão especial. Recebemos tudo que Deus tem a oferecer sem merecer nada. Fomos adotados de Adão para Jesus, saímos da morte para a vida. A maravilha da graça de Deus é que Ele salvou pessoas como nós e graças a Deus pela maravilha de sua graça. Versículos 8 e 9 fala aí sobre a maravilha de sua glória. O versículo 9 nos diz que o plano redentor de Deus flui do mistério da sua vontade. Que Ele fez o que fez por nós, segundo a bondade dEle. Deus planejou e executou tudo isso, porque Ele propôs isso em si mesmo. Ou seja, todo o plano de Deus existe para lhe trazer glória. Cada alma salva cumpre o plano de Deus para redimir os pecadores e isso dá glória a Ele. O versículo 8 fala que a graça de Deus abundou sobre nós e nos deu sabedoria e prudência. Sabedoria aí tem a ideia de conhecimento santificado. É a capacidade de compreender as coisas de Deus. E a palavra prudência refere-se à compreensão e discernimento. Através dessa sabedoria e prudência que Deus nos deu a conhecer o mistério da sua vontade. Veja bem, Deus em sua graça e para a sua própria glória abriu nossos olhos para as coisas profundas de Deus. Ele permitiu que a gente entendesse as questões da vida e da terra e nos permitiu compreender o céu e o inferno, o tempo e a eternidade, a profundidade, o poder e a influência do pecado, a realidade de seu amor por nós. Essas coisas estão escondidas dos que estão mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Então, nós estávamos atolados numa vida podre de pecado, permitindo que o mundo que não sabe nada a respeito da vida dissesse para a gente como viver. Inspirávamos a fumaça da incredulidade e espalhávamos desobediência. Lucas 10:21. Jesus sente uma alegria incontida e diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Paulo disse, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 10. É exatamente assim. Os sábios de hoje não têm ideia do que seja esse plano eterno da salvação. Se soubessem, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida,
determinada por Deus. Por isso, lemos nas Escrituras que ninguém jamais viu ou escutou algo assim. Nunca passou na mente de alguém algo tão maravilhoso, pois é Deus quem preparou para aqueles que o amam. Deus, para a sua própria glória e propósito, abriu nossos olhos e nos permitiu ver a verdade. Ele usou essa verdade nos convencendo dos nossos pecados e nos atraindo a Jesus. Por essa verdade, para nós, deu fé para acreditar. Por essa verdade, ele nos redimiu. Então podemos cantar, sim, digno de louvor é o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Neste versículo, Paulo nos lembra que a história tem sentido e propósito. Deus fez tudo o que fez para reunir todas as coisas no Senhor Jesus Cristo. Deus determinou que ele, Cristo, seria o cabeça de todas as coisas. Colossenses 1:18 e 2:10. Em tudo, Jesus deve ter o primeiro lugar. Veja bem, se o buscamos, a plenitude dele nos alcança. Seu poder envolve todas as coisas. Ele foi absoluto no princípio e abriu a conquista da ressurreição e ele será absoluto no fim. Preste atenção. Todos os poderes que controlam este mundo um dia cairão a seus pés. Yeshua, Jesus, será aclamado como o Rei dos Reis. Salmo 72:11. Satanás será julgado por Jesus, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 10. Então o inferno será estreado. O diabo que enganou as nações será julgado no lago de fogo e enxofre, fazendo companhia para o diabo, a besta e o falso profeta. E os três serão atormentados por séculos sem fim. O Senhor Jesus reinará sobre esta terra e reinará em glória e poder. O versículo 10 de Efésios, do primeiro capítulo, fala da dispensação da plenitude dos tempos. E essa palavra dispensação tem a ideia de gestão, fiscalização, administração. Então, ela se refere ao controle. Deus está no controle deste mundo. Seu plano é perfeito. Foi elaborado antes mesmo deste mundo ser formado. Em breve, Deus consumará esse plano e Jesus irá receber a glória, a honra, a adoração que lhe são devidas. O mundo ignora hoje. Muitos daqueles que dizem servi-lo o ignora. Muitos agem como se ele não importasse. O mundo se recusa a curvar-se, a adorá-lo, obedecê-lo, amá-lo. Este mundo parece estar fora de controle. Contudo, o nosso Deus está no controle e no tempo certo ele demonstrará seu poder por meio de seu Filho, o Senhor Jesus. Agora vamos ver a maravilha de tudo isso? Somos partes do plano de Deus. Em seu plano, para exaltar seu Filho, Deus nos permitiu fazer parte desse plano. Ele nos salvou em Jesus, pela graça, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ele também prometeu nos guardar, usar e reinar com Cristo um dia, segundo Timóteo 2:12. Então estejam certos de uma coisa: se morremos com ele, viveremos com ele. Permanecendo firmes com ele, reinaremos com ele. A gente deveria se prostrar diante de Deus em absoluta, completa, total, perfeita submissão. Adorá-lo, louvá-lo, honrá-lo pela graça e pelos seus dons. Mas vai uma pergunta. Damos a ele obediência, reverência, amor, adoração, louvor que ele deseja e merece? Até um próximo vídeo.